Vamos falar um português normal e Vamos falar um português normal. colonial, português de boteco. Português de boteco. Os jogadores estão de saco cheio de fazer só exercícios físicos. Estão de saco cheio. Esgotou já essa parte. Eles precisam ter minimamente motivação, nem que seja motivação, porque o jogador é movido a quê? É movido a pura competição. Eles são preparados para serem competitivos. O treino, quando disputa lá uma cesta básica, quem perde, é uma coisa competitiva. Se não tiver um aval, eu vou focar o senhor mais um pouquinho, se não tiver um aval até a semana que vem, para pelo menos esse treino que o senhor falou, né? Com toda essa garantia que vocês estão chancelando, que estão dando aí. O que vai acontecer? O que o senhor acha que tem que fazer? Dá para continuar com esses treinos? Possivelmente o Grêmio vai continuar no seu protocolo, vai fazer as coisas talvez um pouquinho mais diluídas, não vamos exigir demais, porque essa fase da preparação já está no fim, já praticamente terminou. Nós temos que evoluir no protocolo de preparação. Se por acaso nós não conseguirmos uma situação nova, nós vamos ter que dar uma interrupção, vamos ter que espaçar um pouco mais o tipo de exercício, porque daqui para frente começa a ser perigoso até para lesões. Sobre o futuro dos jogos ou dos treinos no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Discutimos os nossos protocolos de modo que a gente possa evoluir para os treinamentos com contato. Quer dizer, hoje nós temos os treinamentos sem contato. Nossa proposta, juntamente com o Internacional, não fomos sozinhos, o Marcelo também estava lá, foi exatamente criar uma condição da gente evoluir nos treinamentos com contato. Ou seja, progressivamente, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, não os 11 contra 11, mas organizar uma forma que tivesse minimamente um contato, porque isso faz parte do prosseguimento dos treinamentos. Tá todo mundo sempre perguntando a tal da data, né? O senhor falou assim, que voltar aos treinos aí com o coletivo, né? A proposta que vocês fizeram para o prefeito exatamente? Não, nesse momento só fizemos a proposta de treino com contato. Quer dizer, essa questão do calendário estadual é um calendário que depende do governo do estado permitir praças que possam jogar futebol. Nesse momento, não está liberado isso. O senhor também é um cara político no sentido assim, mais, né, importante do termo, que é a gente faz política o tempo todo no sentido das relações humanas aí, né? De um lado, né, existe um quadro de uma pandemia, do outro lado existe, por exemplo, até o próprio vice-presidente do Inter colocou, hoje os clubes adotam um protocolo, um nível de segurança que é semelhante ao que a gente vê em um hospital, assim, pelo que o senhor está assim, sentindo em relação ao andamento disso. É que, lamentavelmente, o futebol está dentro de um conceito geral de combate a isso, ou então de preservação, ou de convivência com isso. Se tu trabalhares a ideia de que o futebol pode ser feito um protocolo específico de excelência e isolar isso do contexto geral da população, tu pode trabalhar rapidamente esse tema. Tu pode jogar logo em seguida, tu pode voltar aos treinos logo em seguida. Porque menos problemático de tu reunir 20 jogadores, 25 jogadores para treinar, menos do que tu pegar uma linha de ônibus com 30 pessoas, 40 pessoas dentro. Muito menos, porque lá está todo mundo testado. Chegam protegidos, vêm diretamente da sua família, vêm com todas as recomendações de já vir fardado, não tem mistura de calção, não tem mistura de fardamento, não tem mistura de parte higiênica, não tem banho, não tem vestiário compartilhado, não tem nada, é tudo separado. Termina o treino sujo mesmo, embarca no carro e vai para sua casa terminar a sua higienização e fazer a lavagem do seu próprio vestuário, fardamento em casa. O que eu quero te dizer com isso? Se nós tratarmos o futebol como se fosse uma consequência do contexto social em que vivemos, da forma como o futebol, como essa situação está sendo tratada socialmente, nós não vamos voltar rapidamente. Agora, se tratar o futebol com um protocolo específico, nós podemos voltar semana que vem. Então, depende muito de como, politicamente, os governos vão entender isso, interpretar isso e justificar isso, né? O futebol poderia perfeitamente ser utilizado para exemplo de comportamento adequado para combater isso, quer dizer, dar reflexos na população de que os protocolos bem feitos, de que as questões de prevenção, de máscara, de gel, de lavar as mãos, de vestuário, tudo isso, se isso for possível interpretar no futebol como uma justificação de bom comportamento para melhorar a convivência, é muito melhor do que simplesmente isolar, ou então colocar o futebol no meio comum, que daí nós nunca mais vamos voltar. Aí nós vamos ficar no futebol gerido e levado e decidido por conta da pandemia no caráter geral da sociedade. A sociedade custará retornar. E se isso não for tratado diferentemente, com todos os protocolos que tem, nós não vamos jogar este ano. Então, a decisão não está mais nas mãos dos clubes. Os clubes já fazem a sua parte. A decisão está na sensibilidade
dos governantes entenderem esses processos. E o senhor acha que eles estão com o nível de sensibilidade adequado, tentando enxergar o futebol com essas peculiaridades? Estamos tentando convencê-los disso. Estamos fazendo força para convencê-los disso. Estamos mostrando razões para que isso efetivamente possa ser objeto de avaliação. Mas te confesso que vejo neles extremo receio de liberar o futebol. Vejo neles muita dificuldade de entender que o protocolo do futebol é diferente do protocolo social, de todos aqueles que estão convivendo com isso. Está difícil de convencer e enquanto isso, a gente está rigorosamente obedecendo essas questões, porque o nosso processo não é de desafio, nosso processo não é de confronto, nosso processo não é de criar uma divisão, nosso processo não é de disputar, nosso processo simplesmente é de convencer naquilo que a gente entende que é possível fazer. Nós não queremos jogar nesse momento, nós estamos falando em treinar. Começar a treinar de uma maneira mais próxima ao que é o treino do futebol, no sentido da dinâmica, isso, de certa forma, já dá um passo no sentido da proximidade dos jogos. Quanto isso, as autoridades também, daqui a pouco, tem uma certa... Quer dizer, se tem essa pressão agora, depois vai vir a pressão para os jogos. Não. Nós estamos submetidos ao entendimento geral. A gente sabe que, quando o futebol voltar, será sem público nos estádios. Tudo isso está perfeitamente consensuado, está tudo normal, tudo certo, né? Nós não queremos atrapalhar nada nesse conceito de que não seja uma inspiração também para as pessoas se cuidarem, preservação da vida. Tudo isso está rigorosamente entendido para nós. O que neste momento a gente quer, porque nós estamos há 6, 7 semanas treinando fisicamente, é que a continuidade do treinamento ela não pode ser uma coisa massacrante ao jogador. Só a parte física não resolve. Eles têm que correr atrás da bola, criar também uma forma de fazer o futebol de alto rendimento a partir exatamente do campo, de correr, criar resistências orgânicas e principalmente pulmonares, e enfim, o futebol se movimenta a partir exatamente do esforço físico do jogador correndo, e sem isso acontecer não vai ter preparação plena do jogador. Então é uma complementação da preparação, isso faz parte do jogo, e nós estamos muito seguros de que efetivamente é possível fazer isso com segurança dentro dos CTs. Como os times do interior vão conseguir seguir o que vocês já adotam do protocolo, porque obviamente isso tem um custo, né? Que a gente sabe, em função de toda a proteção que se usa, testes, porque aí é o outro lado. Por enquanto vocês estão protegidos, mas tem interação com quem vem de outros lugares. Isso é uma questão, por exemplo, que preocupa? O primeiro protocolo a ser feito é o protocolo de sanidade absoluta. Então, nós temos que trabalhar sempre, quem viajar, quem andar, quem jogar, tem que estar completamente testado, completamente monitorado. Os clubes que não tiverem condições de fazer, e se a federação como organizador do campeonato vai ter que ofertar as condições para que os clubes entrem com os protocolos completamente em dia. Não há condições de fazer um protocolo único no país, nem o Estado, nem os estados estão equalizados do ponto de vista das suas políticas. Essa é uma crítica que tem que ser feita, porque nós não temos nacionalmente uma uniformidade de entendimento. Quer dizer, Santa Catarina já vai jogar, Rio de Janeiro já vai jogar, Minas Gerais já está com um protocolo mais avançado de treinamentos em perspectiva de jogar, outros estados também já estão trabalhando isso, outras situações estão acontecendo, e tem estados que sequer ainda abriram para treinos. Aí eu te pergunto o seguinte, para tratar da mesma matéria, no mesmo tema, com os mesmos, creio eu, com as mesmas informações científicas e da própria doença, da própria pandemia, é razoável que nós tenhamos tantas formas de entendimento da matéria? Isso nos dá um pouquinho de descrédito naquilo que seria, na verdade, a forma mais uniformizada de trabalhar. Está faltando cientificamente um protocolo mais uniformizado sobre tudo isso. Eu vou expor os jogadores, eu vou expor tudo, mas eu também tenho que saber o seguinte, se lá pode, aqui não pode, por que lá pode, aqui não pode, se o nível que nós estamos... Aonde estamos atuando tem rigorosamente as mesmas consequências. Nós estamos envolvidos no mesmo problema. Entendeu? Então, isso me leva assim, a suspeitar de algumas decisões que têm um conteúdo, às vezes, político, às vezes conteúdos de disputa local, de falta de entendimento, ou mais conservadores, menos conservadores, mas eu não consigo perceber garantias, às vezes, por conta dessas dificuldades, de uma uniformização científica sobre o tema. Isso me deixa bastante preocupado e isso me deixa, principalmente, assim, desconfiado de algumas coisas. Me permita com franqueza dizer isso por uma razão muito simples. Porque nesse tipo de coisa não tem que ter dois
entendimentos. Ou tu trata o assunto corretamente, ou tu trata o assunto equivocadamente. Ou tu trata o assunto com insegurança. E nesse momento eu estou completamente inseguro por conta, no futebol, dessas visões diferentes, que me chama a atenção. Nós estamos tendo entendimentos diferentes sobre o tema, exatamente a partir de cada governo ou de cada prefeitura. Nós não temos uma uniformidade dessa decisão. É isso que me deixa preocupado, me deixa, repito, inseguro, porque se lá pode, aqui não pode, nas mesmas condições, então, esse protocolo científico está sendo não somente avaliado cientificamente,